Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Eu sou o pastor Luiz Felipe, da Igreja Presbiteriana de Ibiá. Essa é a minha esposa Gislaine. Bom dia. E nós, nesta manhã, transmitiremos a aula da nossa escola bíblica dominical sobre o conhecimento de Deus. Nós falaremos hoje sobre as provações, como o cristão deve encarar as lutas e as tribulações que ele enfrenta no seu dia a dia. Então, vamos começar a nossa aula cantando uma música que tem a ver com o tema da nossa lição de hoje. A música é Deus é Deus. Se você quiser nos acompanhar, procure na internet por esse título, Deus é Deus, de Delino Marçal. Vamos ter uma palavra de oração neste momento com a nossa irmã Gislaine. Ela intercederá pelo nosso estudo desta manhã. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, como é bom, ó Deus, nesta manhã, nós acordarmos, ó Deus, gratos ao Senhor por todas as bênçãos, gratos ao Senhor pelo dom da vida, por nossa saúde, pelo alimento diário. Te agradecemos principalmente, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigada, meu Deus, porque como nós cantamos, Tu és Deus, um Deus que, apesar de tudo que acontecer, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor não muda, o Senhor não falha, o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus. Tu és soberano, Tu és magnífico, Tu és o nosso Deus. E nós te agradecemos, ó Pai, porque apesar de tudo, nós te adoramos pelo que és, porque Tu és Deus. E nós oramos com esta gratidão no coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então agora nós continuaremos a nossa aula com o guia de estudo do nosso livro, que é o capítulo de número 21. Capítulo de número 21 do livro que nós estamos estudando, Conhecimento de Deus. E o tema da nossa aula de hoje é essas provações íntimas. E quando James Packer, que é o autor do livro, vai comentar sobre as nossas provações, ele faz uma abordagem muito interessante para nos ajudar a entender como as lutas, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, eles servem para o nosso bem. Infelizmente, às vezes pensamos que as provações que temos são Deus castigando a gente, são alguma forma de Deus nos maltratar. Mas esse pensamento está errado. Deus permite que sejamos provados para que, através das provações, através das tribulações, Ele trabalhe no nosso coração, trabalhe na nossa vida e forge o nosso caráter. E eu começo a nossa aula contando a história do Ricardo. Ricardo era uma pessoa sem religião. Ele nunca gostou muito de ir na igreja, nunca gostou muito de participar de cultos em igrejas, seja evangélicas ou não. Só que um dia, passando em frente a uma igreja evangélica, ele ouviu um hino muito bonito, uma música linda, e decidiu entrar naquela igreja para continuar ouvindo a canção. Logo depois da música, o pregador tomou a palavra e começou a dizer que as pessoas ali presentes precisavam aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador. E durante esse apelo, o pregador dizia que aqueles que aceitam Jesus ganham uma nova vida, recebem o perdão dos pecados, se tornam novas pessoas e têm as bênçãos de Deus a seu favor. E essas palavras entraram profundamente no coração do Ricardo. Ele ficou profundamente tocado com essas palavras e as achou belíssimas, e então ele decidiu aceitar aquele apelo. O Ricardo decidiu seguir a Jesus. Logo depois do culto, ele foi conversar com aquele pregador e disse que ele queria seguir a Cristo a partir daquele dia. O problema é que o pregador esqueceu de dizer que ser cristão também significa sofrer por Cristo. E o Ricardo não sabia disso.
Na primeira semana após a conversão dele, quando ele chegou em casa para falar para sua esposa que ele agora era evangélico, que ele agora tinha aceitado Jesus como seu único Senhor e Salvador, a esposa já disse para ele que pediria o divórcio, porque ela não aceitaria um evangélico dentro da sua casa. Ela era de outra religião e não aceitaria aquilo. E já disse que ia arrumar as malas, pegou o filhinho que eles tinham pequeno e já tinha saído de casa. Naquela semana ela saiu e voltou para a casa dos pais, dizendo que ia dar continuidade ao processo de separação. Ricardo ficou muito triste, mas continuou seguindo a Cristo. Na segunda semana após a conversão dele, o patrão no trabalho pede para que ele minta para um cliente. O patrão no serviço de Ricardo pede a ele que engane um cliente para que eles possam vender um determinado produto. Mas como o Ricardo agora era um cristão e ele seguia a Bíblia, e como a Bíblia diz que mentira é pecado, o Ricardo disse não ao patrão. O Ricardo falou que ele não mentiria para vender aquele produto para o cliente. O patrão não ficou satisfeito e disse ao Ricardo que ele podia passar no setor de recursos humanos e acertar a demissão dele. O patrão o demitiu logo na segunda semana de conversão do Ricardo. Para piorar a situação, na terceira semana ele começou a sentir algumas dores no abdômen e foi fazer uma consulta médica. Depois dos exames solicitados pelo médico, ele descobriu que estava com um câncer severo em metástase, que é aquele último nível de câncer maligno. E o médico disse a Ricardo que ele não sobreviveria nem 3 meses depois de descobrir essa doença. E depois de todas essas provações, o Ricardo não aguentou e desabafou com Deus. Ele disse: Senhor, por quê? Porque logo eu que acabei de aceitar a Jesus, acabei de entrar para a família da fé, porque logo eu que me tornei um servo de Deus, estou passando por tudo isso? Por quê? O Senhor não me ama? O Senhor não gosta de mim para permitir que eu passe por todo esse sofrimento? E Ricardo fez esse desabafo com o Senhor Deus. Talvez essa não seja a história da sua vida. Você não tenha passado pelas mesmas experiências do Ricardo, mas muito provavelmente você já deve ter feito esse desabafo com Deus. Muito provavelmente você também já deve ter questionado o Senhor quando passava por alguma luta, por alguma provação. E na aula de hoje nós vamos ver que a vida cristã é marcada por lutas, é marcada por provações. Contudo, nessas provações, o socorro de Deus nos acudirá, nos fortalecerá e nos ajudará a vencer todas elas até o encontro com o Senhor Jesus. É isso que nós trataremos na aula de hoje. Por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo 16, verso 33. João, capítulo 16, verso 33. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, por favor, abra lá em João 16, 33 e me acompanhe na leitura deste texto. Diz assim a palavra de Deus: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus está dizendo, antes da sua crucificação, aqui no capítulo 16 do Evangelho de João, Cristo estava se preparando para a cruz. E ele diz nessas palavras que no mundo nós passamos por aflições. E percebam que ele não está dizendo que passaremos, ele não está dizendo que é uma mera possibilidade, ele está dizendo que é um fato. Nós passamos por dificuldades, nós enfrentamos lutas, nós somos provados de diversas formas. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, é como se ele dissesse: sim, nós passaremos por lutas,
passaremos por provações, mas crendo nele e confiando nele como nosso Senhor e Salvador, receberemos a força e o poder necessários para resistir e suportar todas essas provações. Detalhe que nesse capítulo 16, o Senhor Jesus começa dizendo, João, capítulo 16, verso 1, que os discípulos seriam perseguidos, seriam maltratados por amor a ele. E ele termina esse capítulo dizendo que isso faz parte da vida cristã. Mas para muitas pessoas isso é um absurdo. Para muita gente dizer que um cristão sofre, que um cristão passa por dificuldades é uma loucura. Principalmente aqueles que defendem um ministério evangélico triunfalista, um ministério evangélico que diz que o crente não sofre, que o crente não enfrenta problemas. Só que quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que isso não é verdade. E é por isso que no nosso guia de estudo, no guia de estudo do livro que estamos trabalhando, James Packer, ele responde algumas questões envolvendo as nossas provações íntimas. E nós responderemos a primeira dessas questões do nosso guia de estudo. Questão número 1. Neste capítulo 21 do livro que estudamos, James Packer está criticando certo tipo de ministério evangélico. Por que esse ministério é cruel? O que o torna um ministério evangélico? O que então está errado com ele? O autor do livro ele diz que dizer ou ensinar aos cristãos que a vida do cristão, a vida do servo ou da serva de Deus é só flores, dizer que a vida daqueles que seguem a Jesus vai ser recheada de bênçãos e não terá nenhuma dificuldade, as pessoas que ensinam isso são cruéis. São pessoas cruéis. Por quê? Porque quando você diz a uma pessoa que ela não vai passar por problemas, quando você diz para uma pessoa que se ela crer em Jesus, ela só terá bênçãos de Deus, você está produzindo uma falsa esperança. Você está enganando aquela pessoa porque ela vai passar por dificuldades. É por isso que a resposta da questão número 1 tem a ver com isso. Existe um certo tipo de ministério evangélico que é cruel, porque apesar de ser um ministério fundamentado no evangelho, ele aplica incorretamente as promessas deste, exagerando as bênçãos. É como se fosse, irmãos, a ideia de uma farmácia espiritual. Uma farmácia é um local que tem vários remédios. Mas se eu tomar um determinado remédio exageradamente, eu vou acabar destruindo o meu corpo. E ao invés de curar a minha enfermidade, eu poderei agravá-la. Quando alguém, então, diz que ser cristão é maravilhoso, que ser cristão é só bênção, que ser cristão é tudo de bom, sim, essa pessoa não está mentindo. Ser cristão realmente é uma dádiva, é maravilhoso seguir a Jesus. Nós ganhamos a salvação, nós ganhamos o perdão dos pecados, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Ser cristão é a melhor coisa do mundo. Contudo, se eu só falo isso a respeito da vida cristã, eu estou sendo cruel. Porque quando os cristãos enfrentarem dificuldades, eles vão pensar que tais dificuldades são produzidas por causa de algum pecado, de alguma coisa errada que eles fizeram, quando na verdade não. Quando na verdade os problemas fazem parte da vida cristã. Respondendo à questão de número 2 do nosso guia de estudo, de acordo com a seção Doutrinas Mal Explicadas, o que esse ministério enfatiza sobre a diferença que se tornar um cristão faz na vida de uma pessoa, mesmo que estas coisas sejam verdadeiras, o que há de errado com essa ênfase? Então, James Packer ele quer mostrar como é que essas promessas do evangelho, como é que essas bênçãos da evangelização, daqueles que aceitam o evangelho, precisam ser ensinadas com equilíbrio, para não exagerarmos nem nas bênçãos do evangelho, nem nas
dificuldades do Evangelho. Porque ser cristão é ter muitas bênçãos de Deus, mas ser cristão também é enfrentar muitas dificuldades. Da parte de Deus e, claro, da parte do mundo mal em que nós vivemos. Por isso, respondendo à questão de número 2, esse ministério cruel enfatiza mais os privilégios de se tornar um cristão do que as dificuldades. Tal ênfase está errada porque menospreza os variados e intensos sofrimentos na vida cristã. E aqui nós nos lembramos do Senhor Jesus Cristo, quando em Lucas, capítulo 29, versos 23 a 24, o Senhor Jesus, fazendo o apelo, a chamada para as pessoas seguirem a Ele, como é que Jesus chamava as pessoas? Lucas 9, 23 a 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Dia a dia, tome a sua cruz sobre os ombros e siga-me. O ministério cristão, a vida cristã, é uma vida marcada por bênçãos, mas também marcada por cruzes, por dificuldades, por provações. E todos aqueles que querem seguir a Jesus precisam estar cientes de que enfrentarão muitas dificuldades. Questão de número 3 do nosso estudo. O que essa declaração, essa citação de James Packer no livro significa? Abre aspas. A fim de apelar para o desejo humano, o tipo de ministério cruel que estamos examinando se presta a prometer neste ponto mais do que Deus se comprometeu a realizar neste mundo. Resposta: nós, como pecadores, temos tendência de distorcer aquilo que a Bíblia ensina para nosso favorecimento. Por isso, ao lermos sobre as dificuldades enfrentadas por servos fiéis a Deus, acreditamos que tais situações jamais ocorrerão conosco, pois pensamos que, mesmo aqui, na presente era, já experimentaremos as melhores benesses da vida eterna. Infelizmente, como pecadores que somos, nós, às vezes, ao lermos a Bíblia, pensamos: isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Abraão, mas comigo isso não vai acontecer nunca. Deus jamais permitirá que eu enfrente as mesmas dificuldades que esses servos da Bíblia enfrentaram. É só pensar, por exemplo, no caso de Jó. Aqueles que já leram o livro de Jó, principalmente o capítulo 1 e 2, que falam das provações de Jó, ficam surpresos com tanto sofrimento que aquele homem experimentou. Mas você já parou para pensar que aquilo poderia acontecer com você? Já parou para pensar que aqueles sofrimentos que Jó experimentou poderiam acontecer com a sua família, comigo? Quando a gente olha, pensa que não, jamais. Só que, irmãos, a história da igreja mostra que muitos servos e servas consagrados ao Senhor passaram por muitas lutas, muitas dificuldades e se mantiveram fiéis a Deus, mesmo durante essas dificuldades. Mas eles passaram por lutas. Então a gente precisa ser realista. A gente vai falar isso numa questão mais à frente, mas nós precisamos entender que aquelas lutas que Jó, Abraão, Davi e outros servos do passado enfrentaram também podem ser experimentadas por nós. Nós também poderemos passar por coisas semelhantes àquelas. Contudo, a graça de Deus nos fortalecerá e nos ajudará a enfrentar essas lutas. Questão de número 3 ainda, tem aqui um exemplo interessante.
Quando a gente às vezes usa aquela expressão, se Deus quiser, será que a gente pensa realmente nas consequências dessa frase? Eu muitas vezes ouvi algumas pessoas dizendo, pastor, amanhã nós faremos isso, se Deus quiser. E aí eu reparei pela força de expressão, pelo ímpeto da pessoa, que ela não entendeu o que significa a expressão, se Deus quiser. A maioria das pessoas, quando fala se Deus quiser, não está dizendo deixe que Deus faça do jeito dele. Não. A maioria das pessoas, quando diz se Deus quiser, está pensando assim: Ele quer. É isso que muitos pensam. Mas não é correto pensar assim. Se Deus quiser, significa se Ele quiser, amanhã nós teremos isso ou faremos aquilo. Mas se Ele não quiser, não vai acontecer. Não adianta a gente querer que aconteça se Deus não quiser que aconteça. Hoje, por exemplo, nós planejamos essa aula, planejamos esse estudo e graças a Deus, Ele quis que esse estudo acontecesse, que essa aula fosse transmitida. Mas se Ele não quisesse, o meu computador ia explodir, o seu celular ia travar, os seus aparelhos não funcionariam. Por quê? Porque tudo, meus irmãos, tudo depende da permissão de Deus, tanto para o bem como para o mal. Tudo depende da vontade de Deus para realizar os planos dele. É por isso, então, que nós, quando falarmos se Deus quiser, deveremos lembrar que ele pode querer ou não fazer aquilo que nós desejamos. Questão de número 4. Que efeito essa promessa produz, essa falsa promessa que muitos fazem só de bênçãos para os cristãos? Qual é o efeito dessa falsa promessa? Resposta: ela produz falsas esperanças para o período presente. A expectativa pela cura do novo coronavírus e fim desta pandemia reflete isso. Às vezes ouço muitas pessoas dizendo: a cura já está sendo achada, a vacina já está sendo criada. Mas já pararam para pensar, irmãos, se não houver cura? Já pararam para pensar se a vacina nunca existir? Talvez alguém diga, não, mas vai ter sim uma cura para o novo coronavírus, e é o meu desejo também. Eu oro por isso. Mas eu também sei que se o meu Deus não quiser que a cura apareça, não vai aparecer. E nós precisaremos viver com essa doença, conviver com essa doença como convivemos com tantas outras. É só pensar, por exemplo, no caso da AIDS. Acharam a cura? Até hoje, que eu saiba, não. Há um coquetel que faz o retardamento do avanço da doença no corpo, mas a cura, a eliminação da AIDS de uma forma completa e perfeita não existe. E a gente não convive com ela. Não aprendemos a conviver, claro, não nós, mas a sociedade não aprendeu a conviver com essa doença e não estamos vivos até hoje. Então a gente tem que aprender a parar de criar falsas esperanças, falsas expectativas. E eu não estou dizendo com isso que não devemos ter esperança de que a cura para o coronavírus ou para qualquer outra doença apareça. Nós devemos ter esperança, devemos orar por isso, mas devemos descansar em Deus. Se Deus quiser, Ele vai fazer com que a cura apareça. Mas se Ele não quiser, a cura não aparecerá e mesmo assim, Ele vai cuidar do seu povo. Ele continuará cuidando da sua igreja. Com cura ou sem cura para o coronavírus, Deus continuará cuidando do seu povo. Questão de número 5. Por que é que normalmente existe uma diferença entre a experiência de um cristão muito jovem e a de um mais velho? James Packer, no livro, ele fala sobre a questão de idade espiritual. O que é isso? Ele defende que, dependendo de quando você se converteu,
as suas provações vão ser diferentes. E a resposta para esta questão é a seguinte: a fé desses dois cristãos, de um cristão mais maduro e de um cristão mais jovem, a fé de ambos está em níveis diferentes. E por isso, as provações que cada um enfrenta variarão em intensidade. E aí temos dois textos que ensinam sobre essa variação de provações de um cristão novo, de um recém-convertido, para um cristão mais maduro. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, versos 17 a 18. Êxodo 13, 17 a 18. Diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Percebam que, assim que Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito, ele poderia passá-los por um caminho mais rápido para chegar na terra prometida, um caminho mais curto. Só que, segundo o texto, Deus fala: não, se eu levar o povo por esse caminho, eles não estão prontos para essa provação, eles não estão prontos ainda para essa luta, então eu não vou levá-los por aqui, eles vão fazer um caminho maior, um caminho mais longo, contudo, eles não passarão por uma provação que eles ainda não estão prontos para enfrentar. E é isso também que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 10, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, onde nós lemos o seguinte: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus não permitirá, diz o texto, que sejais tentados além das vossas forças. Tudo que Jó sofreu, meus irmãos, todas as tribulações na vida daquele servo de Deus foram no limite das forças de Jó. Porque é então que nós não precisamos ficar desesperados com as nossas lutas. Porque Deus, o nosso Deus amoroso, que é Pai dos seus filhos, Ele só permitirá que nós enfrentemos dificuldades que conseguimos suportar. Ele nunca, absolutamente nunca, fará com que um dos seus filhos ou das suas filhas experimente alguma luta maior do que as suas forças. Sempre Ele permite que as nossas tribulações sejam no limite do que eu aguento, do que você aguenta, do que os membros da igreja de Jesus espalhados pela terra suportam. Todas as dificuldades são no limite das nossas forças. Então, ainda que a sua dificuldade seja muito grande, creia na palavra de Deus. E creia que se Deus está permitindo que você passe por essa tribulação, Ele sabe, Ele tem certeza que você aguenta, que você consegue passar por essa luta e crescer na sua fé, continuar servindo a Ele. Não pense que a tribulação que você enfrenta é maior do que as suas forças. Não. Ele não permitirá, diz o texto, que sejais tentados além das vossas forças. E ainda vai dar livramento. Além de nos dar tribulações que a gente aguenta, Ele, com o Espírito Santo dele em nós, vai nos dar o conforto, vai nos dar a força para vencer nossas dificuldades. Questão de número 6. Qual é a idade? Qual é a sua idade espiritual?
Como Packer o ajuda a compreender a sua situação? E aí, o autor do livro diz o seguinte: muitas vezes, o início da sua carreira cristã é marcado por grande alegria emocional, providências marcantes, notáveis respostas às orações e frutos imediatos de seus primeiros testemunhos. Desta forma, Deus os encoraja e os estabelece na vida. Mas assim que os cristãos crescem, eles são capazes de suportar mais. Deus os exercita numa escola mais difícil. Ele os expõe a muitos testes de pressão por influências opostas e desanimadoras, na medida em que são capazes de suportar. E aí, em Isaías 40, verso 11, Isaías 40, verso 11, nós lemos o seguinte: como pastor, Deus apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Percebam como a linguagem do profeta é uma linguagem metafórica, claro, Deus não tem braços, mas o que Isaías quer nos ensinar é que Deus trata os seus filhos como se fossem seus cordeirinhos, como se fossem aqueles animais de estimação que as pessoas amam cuidar, amam proteger. A ideia aqui é de um cuidado paternal, amoroso, carinhoso, que Deus tem com os seus filhos. Ou seja, como nosso Pai espiritual, Ele sabe quais provações nós aguentamos e em qual época da nossa vida. É como um pai amoroso ensinando seu filho a andar de bicicleta. O que ele faz primeiro para o menino aprender a andar de bicicleta? Primeiro ele coloca o menino na bicicleta com aquelas rodinhas. Por quê? Porque a primeira lição que o pai quer ensinar para o menino é perder o medo. Ele quer que o seu filho perca o medo de andar de bicicleta. Então ele compra aquela bicicleta com rodinhas e deixa o filho tentando. É a primeira aprovação do filho. E o pai deixa ele tentando andar com as rodinhas. Depois que o pai percebe que o filho já ganhou força, experiência e perdeu o medo, ele vai para a segunda lição, que é a lição da confiança no pai. Ele tira as rodinhas e vai andando atrás do filho, segurando o filho pela cintura. Vamos lá, filho. E aí vai ensinando para o filho que ele pode confiar no pai, que o papai está atrás dele, está cuidando dele enquanto anda de bicicleta. Só que aí, depois disso, o tempo vai passando e ele tem que ensinar a terceira lição, que o filho tem que aprender a andar sozinho, claro, sob as vistas do pai. O pai continuará ali, de pé, enxergando, olhando seu filho, para ver se ele está andando, se ele consegue andar sozinho, para segurá-lo, para ele não cair. Mas ele agora prova o seu filho, deixando que ele tente andar sozinho, sem ajuda de mãos ou de rodinhas. Deus também nos trata dessa forma. Quando nós nos convertemos a Jesus, no começo da nossa vida cristã, parece que as provações são pequenas. Parece que as lutas são tão menores. A gente não enfrenta tantas dificuldades, pelo menos não no começo. Mas à medida que a gente vai crescendo na fé, à medida que a gente vai amadurecendo na comunhão com Deus, parece que as lutas aumentam. E aí nós ficamos estranhando e falamos: Deus, agora que eu sou um cristão mais maduro, não deveria diminuir as provações? Por que elas estão aumentando? Mas a ideia é porque nós estamos crescendo. E assim como os desafios para uma criança andar de bicicleta aumentam para ela conseguir andar sozinha, assim também os desafios na vida cristã aumentarão de acordo com a nossa idade espiritual. Questão de número 7. Que remédio o ministério discutido aqui, que remédio o ministério discutido aqui propõe para as lutas na vida cristã? Esse ministério evangélico cruel, que só promete bênçãos e não fala das provações, ele defende a premissa de que os sofrimentos e lutas dos cristãos só são experimentados por causa de fé
e consagração destes. Há muitas pessoas que acham que quando um crente sofre, é porque ele está pecando. Olha, você está com essa doença porque você cometeu algum pecado. E, claro, nós não podemos desprezar o fato de que, infelizmente, às vezes é verdade. Há muitas doenças e muitos problemas que nós enfrentamos por causa de pecado. Tiago 5,16 diz que deveríamos, as pessoas doentes na igreja para a qual Tiago escreve, deveriam confessar os pecados para serem curadas. Ou seja, muitas das doenças que alguns estavam tendo lá é por causa de algum pecado, de algum erro que eles estavam cometendo e Deus estava pesando a mão, castigando. Contudo, alguns problemas não são fruto de pecado. Alguns problemas Deus permite que venham para a nossa vida simplesmente para nos fortalecer. Não é porque o servo de Deus não está orando, não é porque ele não está lendo a Bíblia, de repente ele está fazendo tudo isso. Está em comunhão com Deus, está buscando Ele nas suas devocionais, está se enchendo do Espírito Santo. Mas às vezes Deus permite que isso aconteça para que ele fortaleça a sua fé, mesmo não sendo por algum pecado específico. Então, geralmente, esses que falam que o cristão só ganha bênçãos, eles se esquecem e acham que quando vem uma luta, vem uma provação, é por causa de alguma falta de fé ou de consagração, o que não é verdade. Questão de número 8 do guia de estudo. Quando é que esse remédio é o certo? Quando é desastroso, por quê? Ou seja, quando é que a gente tem que confrontar os pecados de uma pessoa e falar, olha, isso está acontecendo na sua vida por causa de pecado. E a resposta é, confrontar a falta de fé e consagração de alguns cristãos é o remédio certo quando se torna visível que estes estão pecando contra Deus, seja por negligência dos exercícios devocionais, seja por alguma falta de fé flagrante. Ou seja, a gente pode falar com alguém que uma doença ou uma dificuldade está acontecendo na vida dessa pessoa, se for visível que ela está em pecado, se for visível que ela está vivendo uma vida errada. Mas a partir do momento que nós não estamos vendo nada errado na vida da pessoa, nós não podemos falar que algum sofrimento dela é por causa de algum pecado. Claro, ela vai saber, a pessoa, mas nós não podemos dizer, olha, aquele fulano está sofrendo isso por causa desse pecado. Se a gente não está conseguindo ver, a gente não pode falar isso. Então, esse remédio é desastroso fazer quando com um irmão verdadeiramente piedoso, porque transmitirá o falso conceito de que os justos não sofrem. E aí eu pergunto aos que me assistem: justos, filhos e filhas de Deus, mesmo sendo fiéis, vão sofrer? E a resposta está em Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9. Hebreus 5, versos 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, o homem mais santo, o homem sem pecado, o Deus encarnado, ele, mesmo sendo justo, sofreu muito. Ele sofreu muito. E aqueles que creem em Jesus podem ter certeza que também sofrerão. Se um homem santo, que não tinha pecado nenhum, igual Jesus, sofreu, o que sobra para mim? O que sobra para nós? Vamos sofrer, devemos aceitar esse fato e devemos crer que assim como Jesus, ele, sendo santo, sofreu por amor ao seu Deus, nós também sofreremos por amor ao nosso Deus. Mas, assim como Jesus recebeu a força
e o poder do Senhor para aguentar as suas dificuldades, nós também teremos a força do Espírito Santo para aguentar as nossas provações. Questão de número 9. No início da sessão, no livro Perdendo a Graça de Vista, o autor alista várias críticas. Quais são elas? Abre aspas. O que basicamente está errado com esse ensinamento, desse ministério que só promete bênçãos? O que está errado com ele? Ele erra quanto ao ensino do Novo Testamento sobre a santificação e a batalha cristã. Ele também erra quando não entende o significado de crescimento na graça. Ele não compreende as ações do pecado que habita nele. Ele confunde a vida cristã na terra com a vida cristã no céu. Ele concebe erroneamente a psicologia da obediência cristã, atividade impulsionada pelo Espírito, e não passividade impulsionada pelo Espírito. Mas a crítica básica a esse ensinamento, esse ministério falso que promete só bênçãos para o cristão, o erro básico é que perde a vista, ele perde de vista o método e o propósito da graça. Então, dizer que o crente só terá bênçãos traz diversos malefícios para aqueles que recebem esse ensinamento e acreditam nele. Questão de número 10. O que é graça? Qual é o seu propósito? Como é que Deus alcança este objetivo? Resposta. No Novo Testamento, a graça significa o amor de Deus em ação por pessoas que mereciam o oposto do amor. Primeiramente, o propósito da graça é relacionamento com Deus. E como Deus executa esse propósito de aumentar a comunhão com seus filhos? Ele o faz não protegendo-nos dos ataques do mundo, da carne e do diabo, nem protegendo-nos de circunstâncias difíceis e frustrantes. Ao invés disso, ele nos expõe, Deus nos expõe a todas essas dificuldades para nos fazer sentir o peso de nossa própria insuficiência e para nos levar a nos apegarmos mais de perto a Ele. E aqui são minhas palavras. Quanto maiores as provações, portanto, mais dependentes seremos dele. Já reparou como é que a gente ora mais quando está sofrendo? Já reparou como é que a gente lê mais a Bíblia quando está enfrentando dificuldade? Então, por que é que as provações são importantes na nossa vida cristã? Porque através dessas lutas, a gente busca mais a Ele. Através dessas tribulações, nós nos aproximamos mais de Deus. Então, por que é que nós temos que passar por isso? Para aumentar a comunhão com Ele. Aumentar a nossa intimidade com o Senhor. Desejar mais estar na igreja, na casa do Senhor, quando for possível. Desejar mais orar, desejar mais ler a Bíblia, desejar mais assistir pregações na internet. E isso acontece quando a gente enfrenta as dificuldades. Infelizmente, como pecadores, a gente busca mais a Deus quando está sendo provado. Questão de número 11. Packer diz que a maldição principal desse tipo de ensinamento falso é a irrealidade. Que realidade o hino de John Newton descreve? No livro, Packer menciona um cântico que eu vou ler no final da nossa aula. Então, essa questão nós responderemos no final. Questão de número 12 do nosso guia de estudo. Onde você já encontrou o ensino a que Packer está se opondo? Resposta. Nos famosos círculos evangélicos da teologia da prosperidade, mas não somente neles. Então, essas pessoas que vivem prometendo que se aceitar Jesus, você não vai ter mais doença, você não vai ter mais conta para pagar, todos os seus problemas vão se resolver com Jesus, elas geralmente estão pregando uma teologia falsa da prosperidade. Mas muita gente, mesmo na igreja presbiteriana ou igrejas históricas, também defende essa tese. Acha que ser cristão é não passar por nenhum sofrimento. E isso é um equívoco grave.
Porque quando a pessoa começar a sofrer, ela vai pensar que Deus não ama ela e que Deus não está cuidando da vida dela. Questão de número... Agora acabaram essas questões, tem só o resumo. Qual é o erro principal do ministério que Packer está criticando? E aí é uma resposta pessoal. Você analise, de acordo com a nossa aula, qual é a maior tragédia, o maior perigo desse ministério evangélico cruel, que só promete bênçãos e não fala das lutas. Concluindo o nosso estudo, vamos às aplicações. Primeira aplicação: o sofrimento só tem efeito didático e positivo na vida de alguém que se converte a Jesus. Se você que me assiste ainda não se arrependeu dos pecados, se você que me assiste ainda não creu em Jesus, no Filho de Deus, como seu único Salvador, se você ainda não acredita que na cruz ele pagou todos os seus pecados e ressuscitou para te dar uma nova vida, e se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, o dono da sua vida, e o recebeu como seu Senhor e Salvador, você ainda não tem o Espírito Santo e, portanto, ainda não faz parte da família de Deus. Então, os sofrimentos que você está passando não são bons para você, são castigos de Deus, porque você ainda está debaixo da ira de Deus. Nós só paramos de ser castigados por Deus, ou só saímos de debaixo da ira dele, quando nós corremos para os braços de Jesus em oração e declaramos que ele é o nosso Senhor e Salvador e cremos só nele como nosso mediador. E fazemos esse compromisso de seguir a Cristo. Mas sem Jesus, os sofrimentos serão castigo e não bênção. Segunda aplicação: se você já aceitou Jesus, se você é um crente em Jesus Cristo, batizado, fez sua profissão de fé, acredite que tudo coopera para fazer os filhos de Deus se tornarem mais parecidos com Cristo. Para aqueles que fazem parte da igreja, da família de Deus, os sofrimentos não são castigos. Claro, nem todos. Se a gente fizer alguma coisa errada, Deus vai nos castigar. Mas muitos sofrimentos são bênçãos. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas muitas pessoas se esquecem do verso 29 de Romanos 8. A fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, todas as coisas vão nos fazer ficar mais parecidos com Jesus. Então, as bênçãos e as lutas que nós enfrentamos vão ser para nos fazer ficar mais parecidos com Ele. Creia nisso. Os sofrimentos na vida do crente são bênçãos. Terceira aplicação: agradeça a Deus pelas provações que experimenta, mesmo sem entender. E creia que produzirão frutos. Tiago 1:2-4 diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria ao passarmos por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tenham alegria quando forem provados. Agradeça a Deus pelas suas lutas. Agradeça pela dificuldade que Ele está permitindo que você enfrente agora e creia que se Ele está permitindo isso é para o seu bem. Talvez você não entenda hoje por que Ele está permitindo, mas se Ele está fazendo, é porque Ele te ama e Ele tem o melhor para a sua vida. Agradeça pelas suas dificuldades. Quarta aplicação: não seja otimista nem pessimista, mas realista, lendo com maior frequência o livro de Eclesiastes. Num capítulo passado, James Packer mencionou que o livro de Eclesiastes é como uma vacina para nos fazer ver que esse mundo é mau, que esse mundo é difícil. Então, leia mais o livro de Eclesiastes. Vá lá ver como é que é a vida debaixo do sol. Vai lá ver como é que as lutas são grandes aqui nesse mundo. Mas lembre-se que no final do livro nós aprendemos que a vida debaixo do sol vai passar.
E que quando Jesus voltar, isso não está no livro, mas o resto das Escrituras ensinam que quando Jesus voltar, as lutas do livro de Eclesiastes vão acabar, mas somente para os que são dele. Quinta aplicação: continue sendo fiel apesar das dificuldades, pois senão você será reprovado. Então não deixe de ser fiel a Deus, mesmo quando você passe por lutas, consagrando a sua vida, obedecendo aos mandamentos, dando os seus dízimos e as suas ofertas. Por quê? Porque, de fato, mesmo com as lutas que nós enfrentamos, se formos fiéis, Apocalipse 2,10 ensina: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça fiel mesmo nas lutas. E, última aplicação, aprenda com o hino de John Newton. Esse hino, na verdade, é uma resposta àquela reclamação do Ricardo no começo do nosso estudo, lembram? Aquele homem que sofreu tanto e perguntou por que ele estava sofrendo. Esse hino explica as razões do sofrimento dele e também das nossas. Prestem bastante atenção. Pedi ao Senhor que eu pudesse crescer na fé, no amor e em toda graça, para poder conhecer mais da sua salvação e buscar mais fervorosamente a sua face. Eu esperava que em alguma hora favorável, imediatamente Deus responderia o meu pedido e, pelo poder constrangedor do seu amor, eliminasse meus pecados e me desse descanso. Em vez disso, Deus me fez sentir os males ocultos do meu coração e deixou os poderes irados do inferno assaltarem a minha alma em cada lugar. E ainda mais, com a sua própria mão, pareceu tentar agravar meu sofrimento. Destruiu todos os projetos justos que idealizei, desmanchou meu jogo e me derrubou. Senhor, por que isto? Com tremor eu clamei. Por que persegues um verme até a morte? É desse modo, respondeu o Senhor, que eu atendo às orações por graça e fé. Essas provações internas que eu utilizo é para te livrar do orgulho e do egoísmo e destruir teus esquemas de alegria terrena, para que possas buscar teu tudo em mim. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor, cremos que ser cristão é bom demais. Cremos que a vida cristã é recheada de bênçãos, mas cremos também que ser cristão envolve lutas e sofrimentos. Por isso, Senhor, não nos deixe pensar que todas as bênçãos do céu teremos agora. Não nos deixes pensar que teremos tudo de bom hoje, mas continua nos enchendo do teu Espírito e nos motivando, Senhor, a permanecer fiéis a Ti, mesmo quando somos provados. Ó Deus, ajuda-nos a resistir às lutas, enche-nos do Teu Espírito Santo e faze-nos permanecer fiéis ao Senhor até aquele dia glorioso, quando Jesus voltará para nos buscar. Tem misericórdia de todos nós. É a oração que fazemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Recitemos o versículo-chave da nossa igreja esse ano, 1 João 4,20. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4,20. Que Deus nos abençoe. Às 19h30, hoje, domingo, dia do Senhor, estaremos juntos novamente. Um forte abraço a todos. Tchau.